Agora, antes de adentrarmos nessa bem-aventurança de forma específica, explicar para vocês o que seria manso, né? Eu queria trazer uns exemplos bíblicos, porque na hora que eu for explicar, vocês vão ficar com esses exemplos do Antigo Testamento e do Novo Testamento na mente de vocês, e as histórias desses grandes homens e mulheres de Deus vão ser trazidas à tona, e vocês vão perceber que verdadeiramente os mansos, eles herdam a terra. O primeiro exemplo que eu queria trazer para vocês é o exemplo de Abraão. Lembra? Abrão, pai da fé, que se tornou Abraão, teve o nome mudado por Deus, foi um homem que saiu lá de Ur dos Caldeus, foi chamado para uma terra onde ele não conhecia, não existia mapa. O Senhor Deus não falou, Abraão, vai para tal lugar específico. Não, ele falou só, sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar onde que eu hei de te mostrar. E Abraão foi. Ele foi, sem reclamar. Nós podemos perceber no estilo literário da Bíblia que diversas vezes os escritores bíblicos, eles falam, eles mostram, eles deixam bem claro os erros dos homens de Deus. E no caso, Abraão deixou bem claro. Você vai ver lá em Gênesis que quando ele acha que Deus está demorando demais, ele acata o pedido de Sara e acaba tendo um filho ilegítimo. Com isso, Abraão lá mostra erros de Abraão, como mentira e tantos outros erros. Então, não teria sentido a Bíblia esconder uma murmuração de Abraão. De fato, Abraão não murmurou, ele seguiu o ordenamento de Deus, e para mostrar como ele não só era manso para com Deus, mas principalmente para o seu semelhante, lembra da história de Ló. Ló era abaixo dele, devia respeito a ele, e mesmo assim, na hora da separação dos dois, ele chegou para Ló de forma mansa, humilde, aquele que reconhece a sua inferioridade, mas que ele podia impor a vontade dele. Mas ele falou assim, não, você vai escolher. Olha e escolhe para onde você quer ir. Olha e escolhe, porque se você escolher para cá, eu vou escolher para o outro lado. Se você escolher para cima, eu vou escolher para baixo. Mas eu te dou a oportunidade de escolher. Isso é um homem manso. É um homem que não impõe a sua vontade. É um homem que espera em Deus e que sabe que a melhor vontade é a vontade de Deus, como se confirmou. E eu queria trazer para vocês o segundo exemplo, foi o que eu falei no vídeo anterior, sobre Moisés. Moisés, ele era um homem treinado pelo Egito, nas ciências, na religião egípcia, naquilo que tinha de melhor na corte egípcia. E ele podia ficar a vida inteira dele sendo filho do faraó, praticamente. Ele era filho da filha do faraó. Ele ia continuar tendo as belezas do Egito e nunca ia passar por uma dificuldade. Mesmo assim, ele sabia que o chamado dele era de ser libertador do povo de Israel, do seu povo, o povo dos seus antepassados. E não só isso, ele passou um deserto de 40 anos, não por sua culpa, mas por culpa do próprio povo que, diante da terra prometida, diferentemente de Caleb e Josué, os outros espias, os outros 10 espias, reclamaram, 2 anos depois que eles saíram da terra prometida, reclamaram da terra, falaram que tinham gigantes, e o Senhor trouxe um juízo sobre eles e falou, vocês que estão aqui, os mais velhos, não vão entrar na terra. E vão peregrinar por 40 anos. Então ele ficou mais 38 anos, ele ficou 40 anos andando pelo deserto por causa de erros, não dele, não falta de fé dele, mas do povo. E por diversas vezes ele quase foi apedrejado, ele foi contestado pelos seus irmãos, e ele foi perseguido, ele teve tantos problemas com aquele povo. E o terceiro exemplo que eu queria trazer para vocês é um exemplo também emblemático, é o exemplo de Davi. Davi, após ser ungido rei, mesmo antes de assumir, ele ficou na corte de Saul. E Saul, olhando para ele, percebeu que ele tinha um potencial, percebeu que ele poderia ser o próximo rei. E Saul começou a persegui-lo.
Davi fugiu de Saul diversas vezes e em várias ocasiões, em mais de uma ocasião na Bíblia, mostra que Saul estava numa caverna, não vendo o que estava acontecendo. Os generais lá de Davi, aqueles guerreiros que estavam com Davi, falaram assim: agora Deus te deu a oportunidade. E Davi falou: quem sou eu para colocar a mão no ungido de Deus? Davi sabia que não era o tempo de Deus. Davi sabia que aquele momento não era de Deus. Ele não podia ir com a vingança dele, não podia ir com o desejo dele de se livrar daquilo. Ele não impôs a sua vontade. E ele chegou para Saul e falou: eu poderia fazer isso, mas eu não posso tocar no ungido de Deus. Porque ele sabia que existia um tempo de Deus para tudo. E ele foi manso, ele não impôs a sua vontade sobre a situação. Ele podia, humanamente falando, esbravejar, ele podia matar Saul, ele podia estar murmurando com relação a Deus, ele podia ser um cara desgostoso, mas ao contrário, ele foi aquele homem que trouxe força para esses desgostosos, esses que não tinham um rumo na vida. Ele levou um propósito para essas pessoas, porque era um homem manso, era um homem que sabia submeter a sua vontade à vontade de Deus. Amém? Já no Novo Testamento, temos diversos exemplos de homens mansos. E eu gostaria de trazer 3 para vocês também. O primeiro seria Estevão. Estevão estava sendo acusado lá no Novo Testamento, lá em Atos, injustamente. E foi apedrejado. E nem naquele momento ele conseguiu odiar os seus apedrejadores. Mesmo assim, ele passou o perdão, ele não injuriou ninguém, ele simplesmente sabia que ele tinha que se submeter à vontade de Deus. Lembremos também do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fundou diversas igrejas e ele era perseguido em quase todas elas. Podemos ver em Corinto e em tantas outras igrejas que o apóstolo Paulo, umas ele plantou, outras ele regou, como na própria linguagem dele, citando o Apolo, né? E nem todos ele estabeleceu, mas as que ele não estabeleceu, ele escreveu cartas, ele tentou auxiliar as igrejas e mesmo assim ele era contestado em seu apostolado e diante de todo esse problema, o apóstolo Paulo se mantinha manso. Ele sabia desses degraus, ele sabia que mesmo ele tendo a possibilidade de ser honrado, ele preferia a honra de Cristo. E ele disse lá em Gálatas, procuro eu agora agradar homens? Se vivesse tentando agradar homens, já não seria servo de Cristo. Porque ele sabia que a vontade dele tinha que submeter à vontade de Deus. E o nosso grande exemplo, Jesus, o nosso Messias, o nosso Deus, ele foi um grande exemplo de um homem manso. Não só pelas suas palavras, mas pelo que ele próprio sofreu. Na cruz, as pessoas zombavam dele e ao longo do percurso, né, da paixão, dita como paixão de Cristo, ele sofreu injúrias e tantas coisas. E a batalha ela começou lá no Getsêmani, quando ele falou, na oração dele ao Pai, dizendo que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele submeteu a vontade dele ao Pai. Nós podemos ver lá também em João, olha lá na tela, João 14:10, que ele diz assim: as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Ele é o nosso exemplo maior de mansidão. Ele é o nosso maior exemplo daquele que não tomou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou e se submeteu à vontade do Pai. Eu falei para vocês agora nesse vídeo, né, sobre os exemplos do Antigo Testamento de mansidão, exemplos no Novo Testamento. Existem vários outros exemplos de homens e mulheres de Deus que foram mansos aqui na Terra. E agora nós vamos passar para o próximo estágio, né, do que seria de fato essa mansidão.